Olá pessoal, talvez você escute aí o cachorro latindo, carro passando, moto empinando, avião caindo, a mãe falando com o filho, porque eu estou em minha casa e eu tenho vizinhos, né? E eu não poderia perder a oportunidade de registrar aqui o meu momento de devocional, que eu assentei em meu coração a compartilhar com os irmãos para edificação, né? Eu sei que talvez o vídeo não tenha muitas visualizações hoje, mas quem sabe no futuro possa alcançar muitas pessoas, porque a nossa intenção é alcançar aqueles que de fato têm sede e fome pela palavra de Deus, né? Então, é com essa intenção que nós estamos aqui, de registrar esses momentos para a edificação dos irmãos. O vídeo é de suma importância. Tomara que não fique longo, vou fazer aqui o máximo de esforço para que o vídeo não fique longo, porém, ainda que o vídeo fique um tanto quanto longo, a importância dele é muito, muito grande. Porque nós vamos falar aqui sobre algo que tem sido, assim, um pouco desprezado por alguns crentes da nossa igreja e de outras igrejas e, quem sabe, crentes espalhados pelo mundo afora, né? Que é a interpretação da Bíblia, entendeu? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e por si só, ela estabelece a forma pela qual ela deve ser interpretada, compreendida. E é claro que sem a iluminação do Espírito Santo, não há como a gente ter o real sentido da palavra, né? É tão provável que pessoas fazem seminários teológicos, fazem faculdades teológicas e são pessoas incrédulas, né? Porque entendem tudo, literalmente, porém não tem aquela perspectiva espiritual a respeito da Bíblia. Então, não há uma reação que agrade a Deus no sentido de espiritualidade, de fé e etc. Então, é possível isso, né? Agora, por quê? Porque a própria Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 2, que para o homem natural as coisas de Deus lhe parecem loucura. Então, existem coisas que a Bíblia fala a respeito do agir de Deus, da pessoa do próprio Deus, que parece loucura para aqueles que se perdem, né? Para aqueles que não têm realmente não tiveram um encontro com Cristo. Então vamos lá. Uma das coisas que nós temos que entender é que a Bíblia ela é altamente espiritual, porém, ela foi feita para seres humanos compreender, né? Em alguns ou na maioria dos seus aspectos, né? Há outras coisas que Deus achou por bem relatar, mas não explicar. Está escrito em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, é revelada a nós e aos nossos filhos. Por que isso? Porque Deus, Ele é soberano, e Ele não tem que estar dando explicação ou explicações a respeito de coisas que Ele não deseja explicar. Exemplo, eu sou pai, né? E eu gosto de ensinar ao meu filho, e tem coisas que eu ensino para ele e para minha filha, né? Minuciosamente. Mas o que é que eu ensino? Eu ensino tudo aquilo que ele precisa saber sobre mim, né? No aspecto moral, no aspecto psicológico, emocional, etc, etc, etc. E ensino também princípios importantes para ele ser um homem de caráter, um homem de família, um homem de Deus, né? Um homem, digamos que nos parâmetros da normalidade, um homem perfeito. Porém, existem coisas que eu entendo, assim como outros pais, que não é relevante externá-las para eles. Então, por quê? Porque estão relacionadas à minha intimidade. Aquilo que eu achei por bem é não fazê-lo.
Então, Deus, eu vejo dessa mesma forma, e é dessa forma que a Bíblia o apresenta, né? Um Deus soberano, um Deus que falou e fala coisas que nós precisamos, e tudo que ele falou e fala por meio da sua palavra é o suficiente para entendermos quem ele é, quem somos nós, para o que acontece depois da morte, é, enfim, e o que precisamos para ser pessoas boas, pessoas de fé e etc, etc, etc. Esse é um ponto muito importante. Agora vamos para um outro ponto bastante relevante, né? Bastante relevante, que é o interesse das pessoas pela interpretação bíblica, né? Por que é importante interpretar? Porque nós temos que interpretá-la. Porque ela é espiritual, ela vem de Deus, mas ela foi feita para seres humanos, já falei isso. Se você ler, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo de número 12, né, você vai ver que Deus dá no capítulo 9, por exemplo, 12 também. Você vê que Deus fala com Daniel, dando visões a Daniel e diz assim: entende, pois, a visão. Deus dá a visão, Deus dá a Daniel ali uma revelação, porém coube a Daniel interpretá-la. E tem que haver esse esforço humano. Começou o cachorro latir. Tem que haver esse esforço humano. E não é o meu, não. É o do vizinho. Né? Por quê? Porque nós, como seres humanos, devemos entender a importância que existe nas coisas espirituais. Então, portanto, faz necessário, sim, a interpretação do texto, né? Então, você vê, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 9 aqui, olha, Deus falando para Daniel, Daniel, entende, pois, a visão. Olha só aqui, versículo de número, de número 20, 22, 23. Quando eu iniciei as orações, aí quando você iniciou as suas orações, o anjo falando para Daniel, né? Houve-se, houve uma resposta e uma ordem que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora, preste bem atenção na palavra que te declaro, a fim de que prestes atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes. Preste atenção na palavra, isso na King James, para que você entenda a visão que te destes. Então veja que Deus ele é muito específico, né? Ele fala para Daniel, presta atenção na resposta de Deus para que você entenda a visão. Presta atenção na palavra para que você entenda a visão. Então, há pessoas que leem a Bíblia, né, acham o texto bonito, tem ali uma perspectiva de fé, e somente isso, vai lá e prega, vai lá e ensina, não atentando para as regras que a própria Bíblia ensina a respeito de si mesma. E aí é onde a vaca torce o rabo, né? Onde a porca torce o rabo. Porque esse tiro aí pode sair pela culatra, né? Porque essa forma de agir pode causar um equívoco gigantesco e levar pessoas a um patamar, a um prisma, né, bíblico, teológico, um prisma de fé completamente distorcido. Por quê? Aprendi uma coisa importante com um grande homem de Deus, o apóstolo Clayton Nantes. Ele diz o seguinte: uma fé, uma pregação com unção traz transformação. Mas uma pregação distorcida, sem graça, sem unção, traz o quê? Deformação. Então é isso. Não queira deformar a fé da igreja. Não queira deformar a fé alheia com pregações que você supõe estar certa. Quantas pregações nós ouvimos ao longo dos anos, pastores, pregadores falando que estavam completamente equivocados, né?
Então, a interpretação, ela é algo que tem que haver o acompanhamento, a direção, a iluminação, né, do Espírito Santo, porém não deixa de ser uma arte, porque vai ser interpretada numa perspectiva humana, porque foi escrito para seres humanos. Então, o que seria essa interpretação em termos humanos, né? Digamos assim, para ficar fácil. Eu não vou usar aqui termos muito teológicos para que não confunda a cabeça dos neófitos, né? Daqueles que são novos na fé. Então, vamos lá. O que seria essa interpretação, essa arte de interpretar? Ela é chamada, né, de hermenêutica. Hermenêutica é uma arte, porque ela vai ser interpretada, porém, ela além de ser arte, ela é uma ciência. Por que que ela é uma ciência? Porque ciência, nós entendemos, nós, né, neófitos, novos na fé e pessoas que estão iniciando na vida, né, digamos assim. Nós entendemos que ciência é aquilo que tem a ver com o espaço, com a criação de coisas tipo o foguete, homens ali vestidos de branco dentro de uma sala estudando células do corpo humano e outras coisas mais. Só que ciência, na verdade, é conhecimento, né? Que se estende por diversas áreas do saber humano. A Bíblia ela é um poço inesgotável de conhecimento. Então, ela é uma ciência também. Por quê? Porque além de ser um poço de conhecimento, ela existe regras, tá certo? Quando se existe regras, logo se entende que é uma ciência, né? Uma ciência, isso a própria Bíblia mostra quais são as regras pelas quais ela mesma tem que ser entendida. Então, esse sistema, essas regras, essas normas, elas acabam sendo chamadas, né, nomeadas de teologia, certo? Teologia, que nada mais é do que o estudo sistematizado ou sistemático da Bíblia Sagrada, né? Por isso que existe matéria, ou uma matéria, talvez a principal delas, né, dentro do ramo científico, acadêmico, chamado de teologia sistemática. O que seria isso? É a organização, né, ali do conhecimento de Deus expresso nas páginas da Bíblia Sagrada. Quando você coloca dentro de uma ordem, quando você separa os assuntos, isso é uma organização, uma sistematização. Por isso, teologia sistemática, que também é conhecido como doutrinas bíblicas. O que é a teologia sistemática? Pode ser conhecida como doutrinas bíblicas, tá certo? E o que é uma doutrina? Doutrina é um ensinamento, que é diferente de uma doutrinação, né? Que é uma imposição. Doutrina é um ensinamento, uma instrução, tá certo? Então, nós vemos aí a importância disso aqui. Veja quanta coisa importante já falei aqui em 14 minutos, que muitas pessoas não se interessam por isso. Me chama a atenção ainda o fato de que a Bíblia, por ser palavra de Deus, ela tem um nível e um grau de conhecimento que às vezes é desconhecido por nós. Por quê? Porque muitas vezes não atentamos para a questão do estudo, né? Eu vou ter que parar um pouco aqui, para o vídeo não ficar longo, e vou voltar a fazer outros vídeos sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, e eu garanto a você que vai ser algo assim poderoso para a sua vida. Não porque sou eu que estou falando, mas porque eu estou expressando aquilo que a Bíblia diz.
E algo assim muito importante e relevante é sobre esses níveis de conhecimento, né? Que muitas vezes é desconhecido por nós e, em razão disso, sofremos grandemente em nossa consciência, em nossa fé, e fazemos outras pessoas sofrer sem ter realmente uma visão correta de quem Deus é. Falando de nível, por exemplo, você vai ver que quando Deus ele se revelou para a humanidade, ele se revelou de uma forma, digamos que de acordo com a necessidade, a mentalidade, o contexto cultural daquela época, né? Ele se revelou de acordo com a obediência ou a desobediência daquele povo, e portanto você vai ver ali, logo no começo, um Deus diferente do Deus que é apresentado posteriormente ao longo da Bíblia, da história da raça humana, da história de Israel, e que chega na sua conclusão, né, na sua plenitude, na sua plena revelação em Jesus Cristo. Aí você fica dizendo, gente, por que isso? São níveis de revelação, por isso que chamamos de revelação gradativa, porque Deus foi se revelando passo a passo, de acordo com a mentalidade, comportamento, cultura, obediência ou desobediência do povo. Hebreus fala algo muito interessante no capítulo 5, versículo deixa-me ver aqui, 14. Eu vou começar do versículo de número 11, porque é uma leitura importante para a gente finalizar esse vídeo. Diz assim: quanto a isso, está falando da maturidade cristã, do conhecimento. Quanto a isso, temos que ensinar assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. O que é indolente? É aquela pessoa relapsa, aquela pessoa preguiçosa, errada, né? Incapaz, e aí tem essas conotações ruins. Estou falando de uma maneira bem rasa para que os jovens aprendizes aqui entendam. Versículo 12. Apesar de que, a essa altura, já deveis ser mestres, ainda que estáis precisando de que alguém vos ensine mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Veja que ele repreende aqui as pessoas cujo não tem bastante tempo na igreja e que já deveria ser mestre na palavra, né? Já deveria, pelo tempo, ser um conhecedor exímio da palavra. Porém, são preguiçosos, são indolentes, preguiçosos, né? E por essa razão, eles são indesculpáveis pela preguiça deles, né? De pesquisar, de estudar, de se esmerar no conhecimento. Então, essas pessoas vão estar sempre precisando de alguém para ensiná-las, e ensinando coisas elementares, coisas básicas, rudimentares a respeito da palavra de Deus, né? O porquê dessa grande importância de se aprofundar na palavra? Não tem como eu dar essa resposta em 2, 3 palavras simplórias, mas eu vou falar aqui de maneira bem sintetizada. Vamos lá. Quando eu conheço a palavra, eu conheço Deus. É ruim conhecer Deus? Quando eu conheço a palavra, a vontade de Deus se manifesta na minha vida, porque a vontade de Deus só se manifesta onde a palavra é conhecida. Entendeu? Então, são pelo menos essas duas razões pelas quais há uma urgência de crescermos na palavra, tá bom? Eu vou voltar com outros vídeos falando sobre esse assunto, porque é importante. Deixe aí o seu comentário, ajude na divulgação, para que Deus possa abençoar muitas vidas.